Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base de hoje. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Até aqui. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ensinando os teus altos caminhos e que nós possamos aprender de ti nessa noite. Vem com o teu poder, Senhor, edificando tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, esse daqui é um capítulo super importante. Por quê? Esse capítulo nos mostra claramente o que pessoas sobre influência de espíritos malignos são capazes de fazer. Veja, nesse capítulo nós vamos ver 3 planos, 3 tentativas de homicídio contra Davi. E veja, que crime Davi cometeu? Nenhum. O crime de Davi aqui é ter sido usado por Deus. E dessa maneira ter causado inveja em Saul. E o capítulo já começa com as cartas na mesa. Saul falando para o seu filho, falando para os seus servos que matassem Davi, dando uma ordem clara, aberta, transparente. Porém, a Bíblia fala que Jonatas tinha um amor paternal sobre Davi. Jonatas tinha um amor quase que de discípulo. Aquele amor de um homem mais velho que quando vê um jovem que está andando no propósito correto, Jonatas percebeu que Davi andava debaixo da mão poderosa de Deus. E nesse capítulo nós vamos ver uma coisa interessante. Jonatas vai abrir mão do seu interesse pessoal, porque ele era o herdeiro legítimo do trono, ele era o herdeiro direto do trono, e ele vai abrir mão do seu interesse pessoal para ir atrás do interesse de Deus. Então nós temos muito a aprender com Jonatas. Se ele fosse alguém mesquinho, simplesmente ele ia ajudar na tentativa de matar Davi, porque o beneficiário direto ia ser ele. E ele abre mão de um benefício próprio, deixando Deus ser Deus, deixando as coisas se desenrolarem. E olha o que ele vai fazer aqui, versículo 2. E Jonatas anunciou a Davi dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. Gente, entenda, quem te quer bem vai te avisar quando o perigo está próximo. Você quer identificar alguém que te quer bem? Aquela pessoa vai estar sempre te avisando do perigo. Amar é cuidar. Amar é preservar. O problema, veja, você falar que a pessoa está correndo perigo de morte, é fácil a pessoa aceitar. A pessoa fala, nossa, obrigado. O problema, por exemplo, é quando você é um marido. E a esposa fala, olha, cuidado com tal coisa que vai dar problema. O problema é quando você é filho ou filha. E o seu pai chega e fala, olha, não entra por esse caminho que a coisa vai dar errado. O problema é quando você é esposa. E o seu cônjuge fala, olha, esposa, cuidado com isso aí, vai dar errado. Então, assim, naquilo que é óbvio, nós somos maleáveis, nós somos fáceis de tratar. O problema é quando alguém nos contraria. Quando alguém nos contraria, é a mesma coisa que jogar limão no leite. O leite talha. E na nossa natureza pecaminosa, nós não queremos ser contrariados. Por quê? Porque nós temos a tendência de sempre achar que estamos certos. Então você vê aqui Jonatas falando para Davi, olha, durante a manhã não aparece que meu pai quer te matar. E o que Jonatas tem em mente? Versículo 3.
E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhes: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque, pois, a sua vida em sua mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste, e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. Olha que interessante. Jonatas não só protegeu a Davi, mas Jonatas protegeu a seu pai, para que ele não derramasse sangue inocente. Veja, nós temos visto na nossa vida cristã, já são 23 anos que nós estamos nesse caminho, muitas vezes os filhos serem usados para falar um princípio bíblico para o pai. E é engraçado como muitos dos pais não dão ouvidos ao que os filhos falam. Por exemplo, nós já tivemos aqui na nossa igreja pessoas que deixaram de congregar aqui na igreja porque o filho chamou a atenção do pai sobre uma prática de festa de idolatria. E quando o pai quis levar o filho para uma festa de idolatria, o filho chegou e falou: pai, isso daí está errado, isso é idolatria. A tia Paula ensinou para a gente, mostrou que a gente não deve fazer parte dessa festa. O que a pessoa fez? A pessoa deveria ter se rendido à palavra de Deus. Veja, nós sabemos que o pecado mais sério da Bíblia é a idolatria. É o mais sério. Que a pessoa deveria ter parado para pensar, parado para refletir. Aquela simples criança foi usada para avisar os pais. O que os pais fizeram? Ah, não, o pessoal está exagerando. E foram para a festa de idolatria, sacrificar para Baal, é um jargão, e nunca mais voltaram na igreja. Por exemplo, já teve gente que as crianças aqui na igreja foram orientadas sobre festa de Halloween. Festa de Halloween é uma festa satânica. Ela acontece antes do Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos é o dia 2 de novembro. Antes do dia, é uma sequência, dia 31, Halloween, Dia das Bruxas. Dia 1º, é a maior festa de idolatria que tem, é o Dia de Todos os Santos. Essa festa passa desapercebida. E na sequência do Dia de Todos os Santos tem o Dia de Finados, que é a festa para os mortos. Então essa sequência, de propósito, Halloween foi colocado em 31 de outubro para profanar o dia da Reforma Protestante. O dia da publicação das 95 teses de Lutero foi dia 31 de outubro. Para profanar essa festa, homens malignos que servem ao diabo colocaram Halloween. E veja, o nosso país não tem herança nenhuma com Halloween. Só que de anos para cá, por causa das escolas de inglês, começou a haver Halloween. E nós, como igreja, temos que orientar as crianças que isso é uma festa satânica. Se a pessoa quer participar, problema dela. Meu papel, eu vou dar conta da vida das ovelhas, meu papel é ensinar. Aí teve gente que veio aqui na igreja, bem na pregação da festa de Halloween. Nunca mais voltou. E aí o que nós vimos? Quando vimos o Facebook da pessoa, todas as crianças vestidas de vampirinho, de Frankensteinzinho. Aí nós entendemos, não voltou porque falou do Halloween. Amém, problema da pessoa. Cada um é sabedor de onde quer chegar. Mas assim,
Quando o filho seu falar algo bíblico, primeira postura, avalie se aquilo está na Bíblia. Se você lembrar da passagem, você não lembrar, fala com o pastor, pastor, qual passagem fala isso? Eu mando o versículo, aí você vai ser esperto. Fala, filho, vamos ver isso aí na Bíblia junto? E vai lá ler o texto com a criança. E aí fala, nossa, filho, louvado seja Deus, né? Pela igreja do Senhor, porque, olha, aprendemos isso aí juntos. E morreu o assunto, não faça. Você vê, Jonatas aqui evitou que Saul derramasse sangue inocente. E Saul acatou a voz do seu filho. E Davi foi reintegrado no convívio da família. Gente, Davi era genro do rei. Era a pessoa da família, o principal capitão do exército. Tá? Saul ia fazer uma atrocidade em Israel. Aí a narrativa continua, versículo 8. E tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus. E feriu-os com grande matança. E fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado na sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém, fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou Davi, dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Qual é a situação aqui? Mais uma guerra. Quem? Filisteus, inimigos históricos de Israel. Davi vai lá e vence eles. A vida volta ao normal no palácio. Nós temos que entender que aqui existe tempo. A Bíblia tem tempo entre um versículo e outro. Aí Davi está calmamente tocando harpa para o seu sogro. Só que o seu sogro fica endemoniado, possesso. E com uma lança na mão, um homem de praticamente 2 metros de altura, que Saul era grande, lembra que ele era acima da cabeça de todo mundo pelos ombros? Então Saul tinha pelo menos 2 metros de altura. Guerreiro forte, com uma lança na mão, vem para cima de Davi. E Davi escapa do ataque. Só que o ataque foi tão violento que a lança encravou no reboco da parede. Imagina a ferocidade do ataque. Veja, nós não sabemos se é o caso aqui, mas falando um pouquinho de demonologia. Demônios podem produzir em possessão demoníaca força sobre-humana. A Bíblia conta que 6 judeus exorcistas, filhos de Seva, um sacerdote, no livro de Atos tentaram expulsar um demônio. Esse demônio, daí eles falaram: eu vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou para aquela deles e falou: conheço Paulo e sei quem é Jesus, e vós quem sois? E pulou em cima dos 6 rapazes, deu uma surra neles, arrancou a roupa deles, e eles saíram correndo pelados. A Bíblia também nos conta que na região dos Gadarenos haviam 2 endemoniados no sepulcro. E esses endemoniados chegaram a ser presos por grossas correntes. E por poder demoníaco eles quebraram as correntes. Não sabemos se é o caso aqui, mas nós sabemos o seguinte: a fúria de Saul, tomado pelo espírito maligno, fez com que ele fizesse um ataque tal que a lança se encravou na parede. Agora, olha que interessante. Olha a agilidade de Davi. Davi estava tocando harpa.
mas estava como brinco, esperto como gato. Porque quando o ataque veio, ele se esquivou. Gente, aqui tem um ensino. Até na nossa atividade de lazer, até nas nossas atividades tranquilas, você tem que estar de olho. Por exemplo, a família vai fazer uma visita na praia. Praia é local de lazer? Sim, mas é um local de morte. Pessoas morrem na praia. O que você tem que fazer? Eu lembro que nós em casa era assim. Não tinha os dois olhar as crianças. Era um só. Então nós tínhamos uma escala. Eu ficava 1 hora. A Paula esquecia que os 3 existiam. Naquela 1 hora eu ficava de olho, que não cão de guarda. E mantinha os 3 na mesma linha de visão. Aí passava a minha 1 hora, a Paula sumia, eu ia ler a Bíblia, curtir a praia, ia ver avião passando, surfista surfando. E mesmo assim, uma vez, nós não perdemos o Rodrigo. Porque Deus não permitiu. O Rodrigo tinha algum treinamento em natação, mas ele estava com uma pranchinha amarrado na prancha, a prancha foi para o fundo, e quando ele saiu da prancha não dava pé. O que ele fez? Não se afobou, botou a cabeça na água, bateu o pé, segurou na prancha, aí continuou batendo o pé e voltou para o raso. Porque eu também tinha ensinado eles como se comportar na água. Gente, cuidado, a família vai viajar. Uma delícia viajar em família. Viaja com cuidado, toma cuidado na estrada, faz as coisas com calma. Ah, vai ter uma diversão na igreja. A igreja tem que ter a responsabilidade de cuidar dos pequenos, para que não haja acidente. Aqui na igreja nossa, nós estamos no momento do nosso lanche após o culto nos domingos. Portão fechado. Porque é facinho uma criança sair correndo e ser atropelada. Entendeu? Davi nos ensina isso. Prudência, mesmo nas atividades prazerosas. Talvez aconteça mais acidente em lugar assim do que num outro lugar. Mas aqui acontece a segunda tentativa de homicídio contra Davi. Pensa num cara caçado. E aí a narrativa continua. O que acontece? Um fato importante. Além de Davi escapar, ele foge para sua casa. O que Saul faz? Olha, vão atrás de Davi e traz para matar aqui. Aí acontece um fato interessante. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, mostra a sua fidelidade, indo contra o próprio pai, e avisa Davi. Olha, meu pai quer te matar. Se você não se cuidar, amanhã você é um homem morto. Ela mostra o seu amor, ela mostra a sua fidelidade. Ela mostra que ela era alguém que cuidava do seu marido, mesmo contrário ao pai. Gente, entenda. Aí você fala, nossa, mas traiu o pai? O que acontece? Hoje em dia, existe um ensino mentiroso e antibíblico que nos ensina o seguinte, que a nossa família é mais importante do que o nosso cônjuge. Isso não é bíblico. Deixa eu explicar. Você que é solteiro, quem é a sua família? A sua família são seus irmãos, seu pai e sua mãe. Só que a Bíblia fala o seguinte, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-irá a mulher, serão os dois uma só carne. Do momento que você se casa, a pessoa mais importante da sua vida passa a ser seu cônjuge. E os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os agregados, eles passam a ser sua família. Em português a gente fala família consanguínea, família de sangue. Mas em hipótese alguma, eles podem estar num nível acima do seu cônjuge. Isso é um erro. O que o pessoal ensina por aí? Não, família é pai e mãe, família é irmão, porque marido você troca a hora que quiser. Isso é demoníaco. Isso é antibíblico. Por isso que depois da sua escolha por Jesus, a coisa mais importante que tem na sua vida é o seu casamento. Porque ele é indissolúvel. Deus odeia o divórcio.
E o casamento são dois pecadores vivendo junto. Para sempre. Ah, pastor, mas tem a cláusula de exceção. Falou bem, cláusula de exceção. Percebe o problema? Mical aqui, talvez até sem perceber, está praticando, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a mulher, serão os dois uma só carne. Gente, tenho certeza, 80% dos divórcios seriam evitados se as pessoas colocassem o cônjuge acima dos filhos e acima da família de sangue. Porque dentro da própria casa existe uma hierarquia. Primeiro lugar Deus, segundo lugar o cônjuge, terceiro lugar os filhos. O que a nossa sociedade ensina? É uma sociedade centrada nos filhos. Aí os filhos, como todo filho, vão cuidar da vida. O ninho fica vazio e dois estranhos passam a viver na mesma casa. E o filho vai muito bem, obrigado. Vai namorar, vai casar, vai cuidar da carreira. Ainda passa do seu lado. E aí, coroa, beleza? Entendeu? Então, cuidado. Casamento é um laço de 3 dobras. É o casal com Deus. Um laço de 3 dobras não se rompe. Quer ser feliz no casamento? Siga a verdade bíblica. Deus em primeiro lugar, seu cônjuge em segundo lugar. Faça como Mical fez. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. Veja, olha que interessante. Como que uma mulher iria conseguir descer um homem pela janela? Ela teve que fazer força. Lição de casa na semana. Irmã Sabrina vai descer o irmão Júlio pela janela. Irmã Paula vai descer o irmão Maurício pela janela. O que a gente imagina? Davi deu as orientações, eles se organizaram juntos, deve ter feito algum tipo de apoio, no qual Mical foi capaz de descer Davi pela janela. Entendeu? E aí é interessante, ela pega uma estátua, coloca na cama e cobre com pele. Gente, aprenda. A nossa igreja aqui, nós temos assim uma tendência muito forte que lembra as igrejas puritanas dos Estados Unidos. Por exemplo, nós temos dificuldade com qualquer coisa que aponte para idolatria, que aponte para feitiçaria, que aponte para o paganismo. Então, por exemplo, nós orientamos aqui para você evitar de ter na sua casa um objeto que seja ligado a qualquer tipo de culto condenado pela Bíblia. Por quê? Porque isso é um objeto nojento para Deus. Como que um crente, filho de Deus, vai querer ter um ídolo dentro de casa? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pega esse texto e quer dizer que Davi tinha um ídolo em casa. Só que a Bíblia fala que Davi tinha uma estátua. O que era? Um enfeite. Aquela casa era a casa de uma princesa. Princesa tem casa bonita ou tem casa feia? Casa bonita. Dentro de uma casa bonita, o que vai ter? Vão ter enfeites. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, tem igrejas que, por uma interpretação errada da Bíblia, diz que você não pode nem ter um quadro, você não pode nem ter um enfeite, você não pode nem ter um bibelô. Isso não é bíblico. Pode ter, desde que aquilo não seja algo ligado a paganismo, não seja algo ligado a feitiçaria. É que nem brinquedos. Por exemplo, você gostaria que o seu filho brincasse com um bonequinho de um Exu? O que é o Exu? O Exu
é um espírito maligno que representa um demônio. De uma religião. Já pensou que bonitinho? Super Exu! Então o que a gente tem que fazer? Hoje em dia a nossa cultura é encharcada de paganismo. Você precisa saber conversar com o seu filho, saber vigiar, ver a origem das coisas e procurar fazer de uma forma correta. Veja, você não vai conseguir limpar 100%. E muito cuidado, porque existem os exageros. Por exemplo, aqui em casa, nos primeiros 5 anos de convertido, quando a gente cantava parabéns a você, a gente não cantava Rá-Tim-Bum. Sabe? Rá-Tim-Bum. Maurício. Por quê? Porque uma vez eu tinha visto alguém dizer que Rá-Tim-Bum era uma invocação de espíritos das trevas. Quem já ouviu isso? Gente, Rá-Tim-Bum, sabe o que é? Quem já viu fanfarra e banda? Quando acaba a música, o que o cara faz? Rá-Tim-Bum. É como se você estivesse imitando uma banda. Percebemos o erro. Falei para as crianças, gente, o pai errou. O pai achava que era uma invocação demoníaca. Não, é uma banda. Sabe quando acaba? Rá-Tim-Bum. E aí passamos a cantar o Rá-Tim-Bum. Quando a gente ia no aniversário, a gente cantava assim, não, Tim-Bum, Maurício. Mas estávamos errados com uma boa proposta. Aprendemos o certo e corrigimos. Eu não vou querer fazer uma invocação demoníaca. Entendeu? Eu não quero parte com isso, mas sempre de uma maneira sábia. Porque é muito fácil nós cometermos erros. Então é muito importante, veja, eu acho importante você ter uma casa limpa. Mas você tem que fazer isso com discernimento. Para vocês terem uma ideia, eu com 7 anos fui campeão de xadrez. Num campeonato de adulto. E eu ganhei um jogo de xadrez lindo. Quando eu converti, olhei assim, me falaram, xadrez é tudo consagrado. Queimei o jogo de xadrez. Virou tudo pó. Uma coisa de valor inestimável. Entendeu? Por ignorância, por ser maltratado. Então não faça a temporada de caça às bruxas na sua casa. Você tem pastor, pergunta. Nós vamos ter o maior prazer em pesquisar. Quando a gente vê novos desenhos animados, novas modas, a gente avisa a igreja, cuidado com isso. Aí tem uma origem assim, cuidado com aquilo. Entendeu? Mas sem fanatismo cego. Entendeu? Sempre com uma fé inteligente. Amém? Amém. Então não confunda essa estátua de Mical com o ídolo, por favor. E você vai ouvir pregador sério falando, tá vendo? Davi era idólatra, tinha ídolo na casa dele. Porque algumas traduções traduzem estátua por ídolo. Entendeu? Normal. A palavra ídolo é muito ampla no hebraico. Mas aí já vai a turma e comete esse tipo de erro. Entendeu? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 13. Não, versículo 14. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse, está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que vissem a Davi, dizendo, trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul, porque ele me disse, deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Olha que interessante, Saul oferece a cura para Davi. Saul fala, traz aqui que eu vou resolver essa enfermidade dele, vou matar ele. Vou curar de uma vez. Só que quando ele descobre que Mical enganou, ele vem para cima da filha. Como é que você me enganou? Aí Mical fala uma mentira. Aí você fala, não acredito, ela falou uma mentira. E a Bíblia não falou nada. Porque já ensinei
em caso de preservação da vida. Você pode e deve falar uma mentira. Se entrar alguém aqui, quem vai ser a vítima? Oscardi. Pero que agora eu vou acabar com esse Oscardi. Ó, o Oscardi nem veio no culto hoje. Aí vai ver o Oscar tá baixadinho, até de sofá, assim, só olhando. Nossa, irmão, você vai mentir? Vou mentir na maior cara de pau. E vou fazer cara de pastor sério ainda. E aí que eu vou fazer para espantar o endemoniado? Vou começar a pregar para ele. Porque assim que você começa a pregar para gente endemoniada, elas, ó, sai fora. Mas entendam, em caso de preservação, tá? Porque tem gente que é assim, né? O pastor falou que pode mentir. No dia seguinte ele chega atrasado no trabalho e fala, não, porque o ônibus bateu e não sei o quê. Sorte que o pastor autorizou a mentir. Não é isso que eu estou falando. Amém? Vamos seguir versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele, Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. O que acontece? Davi vai procurar Samuel, buscando a proteção de Samuel. Entendeu? E eles se encontram e vão para a cidade de Naiote. Normal, Davi foi super esperto, achei que Davi fez muito bem. Mas olha o que vai acontecer, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha o que acontece, aqui começa uma batalha entre um poder de Deus e um poder humano. Lembra que no Antigo Testamento o Espírito Santo era temporário? Entenda. Essa palavra aqui é muito importante você aprender isso. Essa palavra aqui, profetizando, essa palavra aqui no hebraico é muito ampla. Ela pode chegar a significar até um transe. Entendeu? Então isso não quer dizer que eles eram profetas genuínos do Senhor. O que está acontecendo aqui é o seguinte, vieram tudo para prender Davi. O Espírito Santo tomou eles, eles entraram num transe. O Espírito Santo derrubou eles. Entendeu? Só que olha o que vai acontecer, versículo 21. E avisado Saul disso, enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, os quais também se profetizaram. Aconteceu a mesma coisa. Cada um que chegava lá, o Espírito Santo vinha com o seu poder, tomava eles, eles entravam em transe. E não conseguiam prender Davi. E aí, olha o que vai acontecer. Versículo 22. Então, foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande, que estava em secu. E perguntando, disse, onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Para terminar, Saul vai ser humilhado pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que entender que na cultura judaica, a nudez significava vergonha. No Antigo Testamento, quando Deus vem com o juízo, ele fala, eis que exporei a tua nudez. Quando o profeta Isaías profetiza nu, ele está simbolizando a vergonha de Israel.
Porque Deus vai falar, olha, vocês vão ser levados nus para outra terra. Entendeu? Ficar nu na cultura hebraica era terrível. Quando os gregos dominaram o mundo, alguns anos antes da vinda de Jesus, havia as chamadas Olimpíadas. E o rei Herodes trouxe Olimpíadas para a região de Jerusalém. Os judeus quase puseram fogo em tudo. Por quê? Porque os atletas corriam despidos. Todo esporte olímpico era praticado nu. O que para o judeu era um absurdo. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer usar esse versículo da seguinte forma, olha, deixa Deus tirar sua roupa, deixa Deus tirar sua máscara, que aí ele vai usar você. Isso é um absurdo teológico. Isso jamais pensou pela cabeça do escritor bíblico. O escritor bíblico está querendo mostrar que Saul foi para prender Davi. Quando ele estava no caminho, o poder do Espírito Santo colocou ele em transe por um dia inteiro, um dia e uma noite. E não só colocou ele em transe, como humilhou ele, colocando ele nu. Entendeu? Agora, olha que interessante. Saul sofre tanto a ação do espírito maligno, como do Espírito Santo, que havia se retirado dele. Mostrando que Saul estava à mercê do mundo espiritual, sendo humilhado por Deus. E aí a pergunta é, pastor, o que eu aprendo nessa passagem? Nós já vimos muitas coisas sobre fidelidade, sobre casamento, mas tem um ponto em comum que eu quero trazer para os dias de hoje, nas aplicações da palavra. Veja, o que a possessão demoníaca pode fazer numa pessoa hoje? Nós já vimos pela Bíblia que pessoas podem ficar possessas. Eu lembro que na minha primeira leitura que eu fiz da Bíblia, foi no ano de 1992. Eu tinha um Novo Testamento. Foi uma fase difícil da minha vida. E eu lembro que eu abri o Novo Testamento e comecei a ler Evangelho de Mateus. Quando eu vi Jesus expulsando o demônio, eu fiquei louco. Fiquei doido. Eu falei, por que eu fiquei doido? Eu falei, eu sabia que tinha demônio. Eu sempre na minha vida tive certeza que existia demônio. Meus amigos até tiravam sarro de mim. Ah, não sei o quê, o vampiro, o Frankenstein. Entendeu? Quando eu vi Jesus expulsando o demônio na Bíblia, eu nunca tinha visto aquilo. Fiquei doidão. Queria ler a Bíblia inteira. Queria ver Jesus expulsando o demônio de capa a capa. Entendeu? Aí o que acontece? Hoje em dia, se pergunta muito como é que funciona a questão de possessão demoníaca. Primeira coisa que eu quero falar. Não é tão comum quanto a gente parece. Quanto parece que querem pintar. Nesses anos todos já lidei com pessoas possessas? Já. Já expulsei demônio pelo poder do Espírito Santo? Sim. Porém, não é comum como a gente pensa. Aí eu separei algumas passagens no Novo Testamento. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos lá para o Novo Testamento, porque veja, essa teologia se desenvolve no Novo Testamento. João 13. Os irmãos abram e deixa bonitinho marcado aí. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Existe uma lei teológica que é a chamada revelação progressiva. Exemplo. Deus fala para Eva: o teu descendente ferirá a cabeça da serpente. Tá, legal.
O Novo Testamento mostra que o descendente da mulher que feriu a cabeça da serpente foi Jesus. O Antigo Testamento mostra: Saul foi possesso de espíritos malignos. O Novo Testamento nos mostra que espíritos malignos podem provocar doença. Jesus faz uma cura no sábado. Os judeus ficam horrorizados, ele fala: mas não deveria eu livrar essa filha de Abraão, que há 38 anos está cativa de Satanás? Era mulher encurvada. Aquela enfermidade foi provocada por um demônio. O que Jesus nos mostra mais? Jesus nos mostra a força sobre-humana. Que eu falei para vocês, o endemoniado gadareno. O que Jesus nos mostra mais? No caso do gadareno, que um ser humano pode possuir mais de um demônio. Ele possui uma legião. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque as pessoas ficam desconfortáveis quando se fala de demônios. Mas eu tenho que entender que na Bíblia, quem mais falou de demônio foi Jesus. Se Jesus, o nosso Deus, foi quem nos trouxe a revelação dos demônios, é porque sem fazer apologia ao diabo, sem engrandecer o diabo, porque o culto é a Deus, eu preciso conhecer o básico disso. Entendeu? E olha que interessante o que João vai nos ensinar. João 13, versículo 21 primeiro. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Qual é o quadro aqui? Jesus está na ceia, Jesus lava o pé do discípulo, e Jesus fala que vai ser entregue às autoridades para morrer. E aí ele fala: eu vou ser traído por um de vocês. E aí o que acontece? Vamos ao versículo 26. E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. O que Judas vai fazer? Vai entregar Jesus. O que eu aprendo nessa passagem? Judas, que andou com Jesus 3 anos e meio, ficou possesso do diabo. Aí você fala: nossa, pastor, um crente possesso do diabo? Eu pergunto: aonde que tem na Bíblia que Judas era crente? Eu nunca achei esse versículo. Não existe um versículo que diz que Judas era crente, mas existe um versículo que Jesus fala: um de vós é um diabo. O que eu aprendo aqui? Demônios podem sim possuir pessoas. Pessoas podem ficar possessas de demônio, claramente. Inclusive pessoas que têm um contato religioso íntimo. Eu pergunto: andando 3 anos e meio com Jesus, Judas viu milagre? Sim. Andando 3 anos e meio com Jesus, Judas realizou milagres? Sim. Na missão dos 70, comissionado por Jesus, provavelmente Judas até realizou algum milagre, porque foi Deus que realizou. Só que Judas não era salvo. Entendeu? Então eu quero mostrar para vocês assim:
que pessoas não convertidas podem ficar possessas. E quem é crente pode ficar possesso? Vamos a mais um texto, o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Volta 2 livros, 3 livros. Você vai em Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 21. Diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que acontece? A Bíblia nos ensina que Pedro foi sugestionado por espíritos malignos. Num nível tal que ele propôs para Jesus não morrer na cruz. Se Jesus não morresse na cruz, para onde nós iríamos? O inferno. Inclusive Pedro. O que eu quero ensinar para vocês? Um crente não pode ficar possesso. Mas um crente pode ficar oprimido e ser influenciado por espíritos malignos. Texto clássico é esse aqui. Você percebe que Satanás não entrou em Pedro como Judas. Satanás influenciou Pedro. O mesmo Pedro, na passagem anterior, tinha confessado que Jesus era o Cristo. Prova de que Pedro era salvo. Por quê? Porque Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? E aí fala, uns dizem que é Elias, outros falam tal coisa. Aí Jesus fala: e você, que diz que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí o que Jesus fala? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque foi o Espírito de Deus que te mostrou isso. Quem é que nos salva? O Espírito Santo. Quem nos mostra a salvação na cruz do Calvário? O Espírito Santo. Quem mostrou para Pedro que Jesus era o Cristo? O Espírito Santo. Pedro era salvo. Porém, nesse ponto aqui, ele ainda não tinha o Espírito Santo da forma que ele ia ter depois do Pentecostes. No Pentecostes, o Espírito Santo ia vir morar dentro de Pedro. Entendeu? E dentro de nós. Por que você dá uma palavra, eu te expulso agora em nome de Jesus, e o demônio sai? Porque o Espírito Santo está dentro daquele que deu a palavra de ordem. E é pelo poder daquele Espírito Santo que o demônio sai. Não é no poder da pessoa. Não existem exorcistas profissionais. Entendeu? Mas é uma coisa espetacular. Onde a bondade de Deus é manifesta. Aí você fala, mas pastor, me prova na Bíblia que um crente não pode possuir um demônio. Por que o pastor faz isso? Vamos ao nosso último texto. Mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 12 agora. Versículo 43. Diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem,
anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Entendam, esse texto aqui tem uma dupla aplicação. A primeira aplicação desse texto é para aquela geração de Israel, que tinha, depois de voltar do exílio da Babilônia, ela passou por uma reforma religiosa profunda. E nunca mais sequer tocou o dedo na idolatria. Só que aquilo foi apenas reforma religiosa. O que fez com que aqueles demônios que assolavam Israel por causa da idolatria não assolassem mais. Mas aquela geração religiosa negou o Cristo. E o que aconteceu foi destruída. Então esse é o primeiro intento. Porém, ao explicar essa história de Israel, Jesus nos ensina um princípio. Qual que é? Que quando o espírito maligno sai da pessoa, ele não encontra lugar. E aí ele quer voltar para a pessoa. Quando ele volta, a casa está vazia. O que ele faz? Outros espíritos malignos vêm junto com ele. E o segundo estado da pessoa fica pior. São 7, eu duvido. Porque 7 fala de uma obra completa. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 3. Mas o que a Bíblia está querendo nos ensinar? Veja, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Vem aqui uma pessoa incrédula. Aí nós estamos aqui na igreja, manifesta o demônio. Na hora eu vou chegar e falar, ó, quieto em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E vai sair. E vão continuar pregando a palavra. E a pessoa vai ficar aliviada. O espírito maligno saiu? Sim. Mas o que eu vou fazer depois do culto? Vou chamar a pessoa e falar, olha, você foi vítima de uma possessão. Existem problemas espirituais sérios na sua vida. O meu conselho é que você se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus e comece a andar em novidade de vida. Ela vai nascer de novo? Não sei. Se ela não nascer de novo, o que vai acontecer? A casa está varrida, vazia e ornamentada. Está limpa. Ela vai sair daqui, vai sentir um alívio enorme, porque não deve ser uma coisa boa possuir um demônio, e vai viver a vida, até o momento em que ela vai cair de novo. Quando ela cair de novo, nós entendemos que um demônio não pode possuir uma pessoa a esmo. Existem regras espirituais que às vezes não são muito claras. Mas vai voltar. E o segundo estado da pessoa vai ser pior. O que acontece? A verdadeira libertação acontece quando a pessoa nasce de novo e crê em Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo vem morar, é um só com o Espírito dela. A casa está varrida, ornamentada e ocupada. Por quem? Por Deus. E por que eu defendo que crentes não podem ficar endemoniados, possessos? Porque veja, Jesus num outro texto ensina o seguinte, que para tomar a casa é necessário vir um valente, de força maior,
vencer o valente que está dentro da casa, amarrar ele e tomar conta da casa. Eu pergunto, quem está dentro da casa do crente? Deus. Entendeu? Aí eu faço uma segunda pergunta. O demônio é criador ou é criatura? Aí eu pergunto, como que a criatura vai amarrar o criador? Olha o problema dos ensinos que tem por aí. Se eu disser que um crente pode ficar possesso, eu vou estar dizendo que um demônio foi capaz de vencer o Deus Criador de todo o universo e entrar na casa. Ah, pastor, mas eu fui lá numa igreja, um monte de crente caiu demoniado. É lógico, não era crente, era religioso, vazio. Como nós já vimos muito. Gente, manifestou o demônio, não é salvo. Já vi gente de 30 anos de igreja cair virando os olhos, espumando pelo canto da boca. Entendeu? Já vi gente que era usado como profeta na igreja, virar os olhos. Já vi gente falando em línguas, ficar possesso. Entenderam? Então entenda, um crente não pode ficar possesso. Ponto final? Não, vírgula. Abre o olho. Porque se você não vigiar, você pode fazer que nem Pedro. E ser usado como boca do diabo na vida de muita gente. E tá falando, você vai estar assinando cheque, tem cheque, né? Vai estar assinando cheque pro capeta, entregando na mão das pessoas à sua volta sem saber. Gente, cuidado. E existe muitas maneiras de ser influenciado pelo maligno. Na minha opinião, as duas principais são a ira e, em consequência disso, a língua. Entendeu? Cuidado. Como que, como crente, eu posso me proteger disso? É simples. Vem um pensamento na minha cabeça. Separa agora daquela mulher, porque aquela mulher não te ama mais, ela quer quebrar você. Separa agora daquele seu marido, porque ele não passa de um sujo. Não precisa levantar a mão, mas aqui alguém já teve um ataque na mente falando para separar do marido ou da esposa? Como que você se defende disso? O que a Bíblia fala sobre divórcio? A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Eu pergunto, aquele pensamento foi de Deus? Não. Se não foi de Deus, foi de quem? Duas hipóteses, ou foi seu, ou foi do diabo. O que você tem que fazer? Ficar com a verdade da palavra. Olha, realmente minha esposa me incomodou hoje de manhã. Nós tivemos uma conversa chata. O que ela falou para mim, eu me magoei. Mas a Bíblia fala que eu tenho que perdoar ela, e ela foi a mulher que Deus me deu. E a Bíblia fala que Deus é bom. E se ela foi a mulher que Deus me deu, é porque ela é a melhor esposa do mundo. Assim que você desbarata a ação de espírito maligno. Ah, para de ir naquela igreja lá. Opa, peraí. Vou dar um exemplo mais fácil. Ah, hoje estou com uma preguiça de ir para a igreja. Isso é muito comum. Eu pergunto, esse pensamento é de Deus? Não, Deus ordena. Então já sei que é meu do diabo. Aí você fala, mas peraí, mas toda vez que eu vou para a igreja eu gosto. Já está vendo o diabo falando. O que acontece em geral? Você vem para a igreja arrastando. Quando bate o portão, você fica pilhado. E vem para o culto foi legal, a palavra fala com você. Foi super jóia. Você fala, nossa, sorte que eu vim. O que o maligno está querendo fazer? Privar você da graça de Deus. Um dos instrumentos da manifestação da graça de Deus é o culto. Existe uma batalha na nossa mente. A nossa mente é o nosso centro de forças. Ela tem que ser cheia da palavra de Deus. Ela tem que ser cheia
de verdades bíblicas, senão você vai errar. Qual é o problema das pessoas? Elas não enchem a sua mente da verdade bíblica. E aí, na hora de agir, age errado. E se torna servo de Satanás, sem perceber. É o salvo, vai para o céu, e uma ferramenta tremenda na mão do diabo. Que, inclusive, escandaliza o nome de Deus por causa do mau testemunho. Então, muito cuidado. É simples. Vem um pensamento. Policie seus pensamentos. Peraí, esse pensamento é meu? Não. Então, já sei que tem coisa errada. Aí volta para a palavra. Não, a palavra fala para mim ter paciência com meu marido. Embora eu estou com vontade de enforcar ele. Entendeu? Aí você pega, engole seco, vai orar e fala, ai Deus, como é que eu vou ter paciência depois do que ele me fez? Lembra, casamento são dois pecadores vivendo juntos? Entendeu? E é assim que você vai combater o bom combate, guardar a fé e ser livrado de muita coisa errada que vai prejudicar a sua vida. Entendeu? Existe um mundo invisível, esse mundo invisível é real. O papel do maligno é magoar os santos, por isso que o nosso culto é a Deus. Por isso que você vem aqui na palavra ouvir, no culto ouvir a palavra de Deus. Por isso que você está o tempo todo aprendendo os princípios de Deus. Agora, Paulo falava, nós não desprezamos os ardis do diabo. Então, nessa noite, você aprendeu talvez a maior ferramenta de vida cristã. Policiar sua mente. E manter sua mente cheia da palavra, que você vai errar muito mesmo. Cuidado com as pessoas. Eu já vi gente, tinha um desenho animado cristão que a gente vendia, do esmilinguido, uma formiguinha. Eu já vi cliente que eu sabia que era envolvido com a feitiçaria. Tinha altar de feitiçaria na loja. Quando foi vender o esmilinguido, ele xingou a formiguinha. Já viu alguém xingando desenho animado? Foi demoniado. Porque eles odeiam a igreja. Eles odeiam você. Jesus falou, vocês serão odiados por causa do meu nome, mas fica tranquilo, porque antes eles odiaram a mim. Não vai ser diferente com você. Entendeu? Então vigie, presta atenção nas conversas, sai fora de conversa errada, não fica aceitando palpite errado. Você vai ver que você vai viver muito melhor, sem sofrer, e vai acertar muito mais. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos dando olhos para ver, nos dando sabedoria para compreender e atenção para vigiar e sairmos livres das astutas ciladas do maligno. Sê conosco, vem com o teu poder sobre nós, que nós possamos cada vez mais conhecer a tua palavra e andarmos debaixo da tua guarda. Em nome de Jesus, amém.